Olá, vamos aqui iniciar o nosso encontro magistral. Mais um dia aí de reabastecer as nossas energias, encher o nosso tanque para fazermos cada vez mais e melhor. Claudinei Eusébio, nosso mentor extraordinário, dê aí as suas palavras de sabedoria. Um ótimo dia a todos, bom dia a todos que estão aqui presentes, aqueles que ainda chegarão, ouvirão isso depois na gravação. Mas eu quero deixar para vocês no dia de hoje que nós temos que sempre começar com uma boa meditação, buscando entendimento, buscando o nosso centro é, espiritual, pessoal, emocional, para que possamos começar o dia sempre bem agarridos, né? Cheio de energia, cheio de disposição. E para isso, nós temos que trabalhar o nosso dia de forma organizada. Como que a gente organiza? Primeiro, organizando os nossos pensamentos, porque através dos nossos pensamentos e sentimentos, teremos as nossas ações. E o que eu deixo aqui é: vamos nos prontificar a estar prontos emocionalmente para atender a necessidade dos outros. As nossas nós sabemos, a dos outros nós temos que compreender. Então, diante das nossas agendas, dos nossos atendimentos presenciais também, vamos ali observar, né, onde nós estamos, como está o ambiente, o que está acontecendo. Mediante essa observação, sentirmos, ver quais são os sentimentos das pessoas e o que nós estamos sentindo, vendo o que está acontecendo. Diante disso, aí apurar as necessidades, para só então a gente começar a entregar algo que é o que nós vamos fazer o que nós vamos entregar. Então, os pedidos, as entregas e as vendas ocorrerão depois de observarmos todo o campo, né? De termos ali discernimento. E isso é agir com sabedoria. E o que é sabedoria, né, gente? É fazer o que é certo, no momento certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Mas para que a gente faça a coisa com sabedoria, nós temos que ter o entendimento e o conhecimento. E isso vem através daquilo que nós estamos fazendo nesse momento, que é buscar o conhecimento e o entendimento, para no momento certo, com sabedoria, fazermos as entregas. Então, eu desejo aqui um bom treinamento para nós e que possamos sair daqui mais sábios do que nós chegamos. Um abraço a todos aí e boa aula para todos aí. Muito bem, uma salva de palmas aí pro Claudinei. Parabéns aí, Ney, pelo seu empenho, pelas suas orientações iniciais. E aí já trouxe clareza, né, Ney? Não é à toa aí, não é ao acaso que as coisas acontecem, né? Observando aí o seu cliente, aumentando a sua sensibilidade aí do dia a dia. E Ney, você tinha comentado aí que fez uma venda num enterro. Como é que é isso? A gente tem que começar a visitar velórios para vender mais. Conta essa história aí para nós, meu. Olha, se bem que se visitar velório, certamente a gente vende. Mas deixa eu contar o que aconteceu na sexta-feira. Na quinta-feira eu tinha uma reunião marcada, um encontro marcado com um amigo meu para apresentar, então tá marcado para amanhã. E ele me ligou e dizendo: Olha, nosso encontro não vai acontecer nessa quinta-feira porque houve o falecimento de uma pessoa muito querida, né? E essa pessoa foi muito importante para mim. Então, ele, diante do fato, cancelou nosso encontro e o enterro que seria na quinta passou para sexta. E eu fiquei na dúvida, vou ou não vou nesse enterro, né? Faz parte ou não faz parte? Só que toda a minha história de quando eu iniciei o meu processo junto a Cristo, né? Junto à minha mudança de vida, foi através dessas pessoas. Então eu falei, vou lá, né? Eu vou fazer é, eu vou lá entregar o meu sentimento. Ao chegar no local, eu encontrei
muita gente da minha época de juventude. Olha, sou jovem ainda, mas ali aos 35 anos atrás tinha muita gente, né? E ali muitos velhinhos me abraçando, conversando, querendo saber o que estava acontecendo, onde eu estava. Fui conversando. Mas durante o trajeto para ir para o enterro, eu fiquei na dúvida: vou ou não vou? Vou ou não vou? Tinha que fazer uma outra visita em outro local. Falei, vou ou não vou? Só que onde eu tinha que ir era caminho. E eu falei, então eu vou para esse enterro. Fui, e lá encontrei essas pessoas, conversei, bati papo e tudo mais. E na volta, né, que não foi no enterro, peguei vários nomes no enterro ali, né? Várias pessoas, contato, refiz contato, conversei. E na volta eu fui até esse salão, né, onde eu pretendia apenas conversar com a proprietária. E ali eu acabei ficando no salão. Fiquei no salão ali durante um tempo conversando com ela e foram chegando os clientes. E ao chegar os clientes, perguntavam o que que era aquilo, como funcionava. E aí eu comecei a explicar. E eu comecei a explicar de uma maneira bem clara, serena ali. E as vendas foram acontecendo, né, no salão, enquanto eu explicava. E eu percebi uma coisa: se a gente não se mover para as coisas acontecer, elas não vão acontecer. Existe a necessidade do movimento, da nossa saída. E eu estou descobrindo outras coisas aqui, conversando com vocês, tá vindo alguns insights para mim também. Então, não foi bem no enterro, mas ali eu criei conexões. Mas na onde eu fui, o que eu percebi é que a venda, ela acontece, não é porque nós impomos a venda, mas a necessidade da pessoa que faz a venda, né, que faz a acontecer. E o que eu queria dizer, na verdade, quando eu estava falando que precisava trazer para vocês clareza na questão de valores, é que eu não fui com pensamento em questão do custo das mercadorias que subiram, mas eu fui ali buscando atender a necessidade. E ao conversar com as pessoas, elas queriam e eu falava o valor que era o valor da mercadoria mesmo, como deveria ser dividido se elas fossem parcelar, e elas não me questionaram o preço. Elas queriam saber da importância e compraram, entendeu? Então, o meu sentimento ali foi: opa, eu estou indo para uma venda, geralmente eu vou para a venda, preocupado se a pessoa vai ter condições de comprar. Não, eu tenho que ir para a venda preocupada se a pessoa, o que ela necessita para a saúde dela, o que ela necessita para fazer acontecer a saúde retornar a ela. Então, era isso que eu queria trazer, que muitas das vezes o que não faz a venda acontecer são os nossos próprios sentimentos, aquilo que a gente carrega antes da venda acontecer. E essa percepção foi muito importante para mim, porque eu muitas das vezes ia para a venda preocupado se a pessoa ia ter condições e não quais são as necessidades que a pessoa tinha, entendeu? Então, indo para o enterro, eu me movimentei para o enterro e aí eu passei no onde eu tinha que passar e aí eu tive a sensação de que vender é muito mais do que entregar o produto, é entregar para a pessoa o que ela necessita naquele momento. Então, foi muito gratificante. Muito bem, uma salva de palmas aí pro Ney. Obrigado, Ney, por compartilhar conosco aí o seu sucesso, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Você acrescenta muito mais valor quando você tem sucesso, né? Você impacta muito mais vidas quando você é bem-sucedido. E o tema que eu quero trazer aqui, dentro do que o Ney compartilhou conosco, nós precisamos entender o que é a rota dos acontecimentos. Anota aí, rota dos acontecimentos. O que que significa aqui a rota dos acontecimentos, tá? O Ney falou assim: olha, nós precisamos nos colocar em ação, porque aí as coisas acontecem. E eu quero trazer clareza para vocês do que significa isso, as coisas acontecem. Acontecem da seguinte maneira: imagine aqui que nós temos o Claudinei. Então, o Claudinei está aqui, é o ponto central, certo? E o Claudinei, ele tem um sonho.
Claudinei, compartilha para nós um sonho seu aí. Fala aí para mim. Um dos meus sonhos é a independência financeira, ou seja, ter uma renda passiva que me traga condições de entregar para minha família o que ela necessita, né? Porque eu creio que todos nós temos aí um custo fixo e aquilo que a gente almeja, né? Então, tendo uma renda passiva que atenda a necessidade familiar, sem precisar ficar dependendo de ações outras que nos tiram um pouquinho da nossa paz, entendeu? Então, a princípio seria isso, mas é lógico, todos nós temos outros sonhos, e um dos meus sonhos é ter uma casa de campo onde eu possa receber pessoas nos fins de semana, onde eu possa trazer para elas ali clareza, um pouquinho mais de paz, de tranquilidade. Muito bem. Então, muito bem, entendi a casa de campo, mas eu vou trabalhar na renda passiva aqui, um dos Isso, conceitos, isso. tá? O que que é a renda passiva? A renda passiva é o dinheiro fazendo dinheiro para você. Por exemplo, se você ganhou um dinheiro, comprou um imóvel e alugou esse imóvel, o dinheiro seu está investido num patrimônio e esse patrimônio você alugou e o próprio patrimônio está fazendo dinheiro independente do seu esforço, que é isso que o Claudinei trouxe para nós, certo? Só que hoje, para você ganhar, Ney, quanto que seria uma renda assim que cobriria o seu custo? Vai, dá um valor aí só para a gente poder é, trazer um exemplo. Olha, R$ 35.000. R$ 35.000, só para que vocês entendam. O aluguel hoje, ele equivale a 4% do valor do imóvel, certo? Então, imagina, para o Ney ganhar R$ 35.000, que representaria 4% do valor do imóvel, nós estamos falando que ele teria que ter em imóveis para Pra mim? receber R$ 35.000, ele teria que ter ali em torno de 7 milhões, não mais, né? 8 milhões de reais em patrimônio para poder ter uma renda de R$ 35.000 de aluguel. Tá fácil, tá perto ou tá distante 8 milhões de patrimônio para ter de aluguel, Ney? Tá distante. Tá distante, certo. E aqui no nosso negócio, você consegue fazer um patrimônio de 8 milhões de reais e aí você ter os seus R$ 35.000 de renda passiva. Como que funciona isso? Cada pessoa que você entrega ali, se dedica tempo, energia e dinheiro, essas pessoas elas vão se tornar empresárias, elas farão um negócio independente de você e aqui você vai ter a sua renda passiva, certo? Então eu vou tirar um pouquinho aqui da tela, só para que fique claro aqui o conhecimento, tá? Hoje, como eu já compartilhei com vocês, eu tenho ganho em torno aí de R$ 30.000 de renda passiva pela produção desse time aqui, certo? Então eu tô quase lá. Só que se a gente for pegar o quanto que esse time produziu o ano passado, você lembra? Acho que foi 4 milhões, eu não lembro aqui. Não lembro agora de cabeça. Mas o time produzindo me trouxe essa renda passiva. Então, hoje, ao invés de você ficar trabalhando a vida inteira para que você comece a comprar imóvel e ganhar de inquilinos, você pode pegar o seu tempo, sua energia e o seu dinheiro e investir em pessoas. E essas pessoas irão produzir. Você dá uma oportunidade para essas pessoas vão ter as suas rendas e pelo sucesso dela você é remunerado. E não são elas que pagam, é a indústria que te reembolsa, te remunera, onde você tem participação dos lucros. Então vamos lá, o que que é mais fácil? Eu do zero começar a montar imóveis
ganhar dinheiro e comprar 8 milhões, ou do zero eu começar a contatar pessoas que produzem milhões e eu tenho o meu ganho? O que que é mais fácil, gente? Contratar pessoas, né? Contatar pessoas. E aí é onde eu quero entrar no conceito da teia dos acontecimentos. O que que significa a teia dos acontecimentos? Então, nós temos aqui o Claudinei, esse pontinho vermelho aqui, né? Vou melhorar esse pontinho aqui. Eu tenho o Claudinei, que é o pontinho aqui, certo? Aí, o que que acontece? Tem uma pessoa que ela quer cuidar da saúde, é um outro pontinho aqui. Eu tenho uma outra pessoa aqui que quer ganhar mais dinheiro. Aí eu tenho uma outra pessoa aqui que quer ter uma renda passiva. Eu tenho uma outra pessoa aqui que ela quer realizar um sonho. E aí, na teia dos acontecimentos, se você tiver clareza hoje, o Ney saiu para ir num velório. Só que, como ele tem clareza do sonho dele, que é a renda passiva, as ações deles vai fazer com que cruze no caminho dele possibilidades de atingir esse alvo. Então ele está indo lá pro cemitério, de repente ele para num salão, ponto. Aí nesse salão tinha pessoas querendo cuidar da saúde e ele vai lá e vende. Só que ali no mesmo salão, ele conecta uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro. Nessa, ele está ali conversando e essa pessoa conecta ele com outra pessoa que quer realizar sonhos. Aí o Ney sai de lá feliz porque conseguiu um resultado e volta para o caminho dele e conecta uma pessoa que quer renda passiva. E aí nós vamos cruzando no nosso caminho pessoas que vai formando uma teia de acontecimentos. Então não é o acaso que o Claudinei foi lá e fechou aquela venda. Não é o acaso, como a gente comentou ontem, que a Marisa conectou uma pessoa e essa pessoa comprou 13 mil reais. Existe o conceito chamado de teia dos acontecimentos. Acontecimentos. E eu vou dar um exemplo. Todos vocês aqui que estão nesse time, vocês caíram na minha teia, porque eu tenho muita clareza do meu objetivo. O meu objetivo é me tornar brilhante no próximo ano. E para eu me tornar brilhante, eu preciso que tenha pessoas que tenham a ambição de se tornarem empresários de sucesso e que tenham em si algo muito forte, que é a questão de serem líderes. O que, que é ser líder? Líder é mobilizar pessoas. Então, quando você tem clareza daquilo que você quer, você precisa estar atento aos acontecimentos. Todo acontecimento ele está te trazendo algo que está deixando claro para você, que é para que você tenha uma decisão ou uma desistência. Então, presta bem atenção o que eu estou falando aqui hoje, certo? Se você não está vendendo, o que que o universo, o que que a vida está querendo te dizer? Você de fato deseja vender? Você de fato deseja ter sucesso? Você de fato quer que as coisas aconteçam? Você de fato quer ter uma renda passiva e realizar sonhos? Porque se você decide isso, o que que você vai fazer? Você vai se aperfeiçoar e melhorar os processos. Então não tem jeito, gente, a vida é justa. Quanto mais você melhora, o resultado é uma consequência inevitável. Porém, se você não tem clareza daquilo que você quer, você tem a opção de desistir. Então, tudo que acontece é para confirmar uma decisão ou para confirmar uma desistência.
O que que acontece? Eu vou dizer para você, nem sempre aqui comigo foi um mar de rosa e nem sempre eu vendi o tanto que eu estou vendendo atualmente. Só que eu tive que tomar a decisão, ou eu desisto desse negócio e vou fazer outra coisa, ou eu decido de fato encontrar meios de vender mais, de formar um time e crescer. E a decisão de desistir do negócio me faria voltar a uma vida que eu não gostaria de ter. Então, o que que eu fiz? Eu desisti de desistir e eu comecei a ter clareza. Eu vou fazer esse negócio, eu vou encontrar meios e as coisas vão acontecer. Então, se eu tenho a plena convicção daquilo que eu quero, eu fico atento, porque tudo que acontece até o enterro vai me favorecer para que aquilo que eu deseja se torne claro. Até uma viagem no Uber, eu estava com uma questão pensando na minha cabeça, aí o Uber trouxe um assunto do nada. E era um assunto que estava ali martelando na minha cabeça. Eu falei: caramba, meu. Então fique atento. Por isso, escreva aí no papel qual é a sua decisão em relação ao nosso negócio. O que você de fato quer que esse negócio te proporcione? Eu vi que a Maria Fernanda anotou. Maria Fernanda, o que que você colocou aí que você quer que esse negócio te proporcione? Qual que é o seu desejo ardente? É a mesma do Ney, estabilidade financeira, porque eu já tenho 42 anos, eu não quero errar e eu preciso de uma estabilidade financeira para o meu futuro. Afinal de contas, eu sei que tem muitas pessoas que já são aposentadas, que estão trabalhando ainda, mas o meu desejo para minha aposentadoria é viajar, é conhecer outros países, conhecer pessoas novas, conhecer gastronomia boas. O que eu almejo também é ter poder pagar como que fala? Para os meus pais, um convênio bom para os meus pais para a velhice. É o que eu quero proporcionar para eles. Ter uma estabilidade financeira para poder pagar para os meus pais o que eles precisam na velhice. Porque, afinal de contas, eu não sei se eu vou poder parar o que eu estou fazendo para ficar com eles. Então, eu quero ter estrutura para pagar uma pessoa competente para fazer isso para mim. Muito bem. E assim, ó, sempre coloque muito amor nas minhas palavras, tá? Porque o que eu quero aqui é só o melhor. E eu vou trazer a minha própria história aqui para que vocês entendam o que alavancou os meus resultados nos últimos anos. Eu coloquei como clareza para mim, anos atrás, que eu trabalharia com muito afinco para garantir as terapias do meu filho, para que o meu filho com autismo tivesse todas as terapias que uma criança com necessidades especiais precisa ter. Isso é bom ou é ruim? Não tem nada de errado nisso. Só que esse meu desejo, inconscientemente, limita a evolução do meu filho. Porque se o meu filho ele evolui de tal maneira e sai do espectro autista, a minha vida perde o sentido. Por isso que quando a gente olha para os nossos sonhos, nós temos que elevar ele acima da condição de dificuldade que possa aparentemente surgir ou estar acontecendo. Então, quando eu mudei o meu sonho, ao invés de eu ter condições para que eu atenda às necessidades das terapias dele, olha como muda. Agora o meu sonho é fazer com que o meu filho evolua de tal maneira que consiga sair do espectro autista. Olha como é que muda.
Consegue perceber a diferença? Quando a Maria Fernanda pega e coloca aqui o sonho dela é ter dinheiro para pagar um plano de saúde, porque os pais vão ficar doentes e na velhice o plano vai cuidar dos pais. O que ela está precisando? De pais doentes. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente coloca o nosso sonho escorado em uma dificuldade, em uma limitação, certo? Então, daqui para frente, vamos expandir os nossos sonhos em tal ponto de que não vai ser para questões de doenças, mas será para que nós possamos desfrutar, viajar, estarmos juntos, realizando grandes obras. Diga aí, Maria Fernanda. Então, a questão dos meus pais é para o futuro, porque nós sabemos que vamos envelhecer um dia. Então, eu falei para você que no início eu quero muito ter estabilidade para viajar, conhecer lugares novos, países novos. Esse é o meu plano. Mas como envelhecer é inevitável, eles vão envelhecer, e como eu não quero parar o que eu estou fazendo. Eu amo os meus pais, de paixão. Mas assim, eu não tenho essa. Eu tenho muito desprendimento, assim, eu sou desprendida deles. Então, eu quero ter uma condição financeira com que para pagar uma pessoa competente para fazer isso, no caso da minha ausência, quando eu não puder estar presente. É essa a minha atenção, mas essa é para o futuro, porque hoje eles são ativos, são maravilhosos e não é essa a questão. Não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Só que cada um tem a responsabilidade da própria vida. E o foco hoje é você olhar para você, para os seus, para a nova família que você está construindo e deixar os seus pais pelas próprias responsabilidades deles. Eu sei que parece duro, mas isso é você conseguir ter permissão para voar, independente do que aconteça com eles. Eu não estou dizendo que nós temos que abandonar as pessoas que amamos, mas os nossos sonhos têm que ser os nossos sonhos e não os sonhos dos nossos pais ou dos nossos filhos já crescidos. Por quê? Será que seu pai e sua mãe quer alguém cuidando deles? Esse é o ponto, percebe? Então, aqui é só para reflexão, só para reflexão. Mas vamos focar aqui no nosso negócio. Se o nosso negócio é termos renda passiva, termos liberdade financeira, nós precisamos ficar atento às teias dos acontecimentos. Porque na teia dos acontecimentos aparecem pessoas extraordinárias. E qual é o nosso foco? Conectar pessoas. E conectando pessoas, nós vamos conseguir cada vez mais atingir a nossa renda passiva. Então vamos lá, hoje nós estamos aqui no encontro, temos 22 pessoas. Ótimo. Se cada um de vocês hoje ganhar em torno de 20 mil reais, eu vou ter um lucro que a indústria vai me pagar de R$ 1.500. Olha que maravilha, você está ganhando 20 mil e a indústria está me pagando R$ 1.500, certo? Ótimo. Nós temos 20 pessoas ganhando 20 mil, aí faz 20 vezes 1.500. Eu já ganhei aqui 30 mil reais. Só que qual que é a minha missão? Fazer com que cada um aqui tenha as suas vendas representando no mínimo 20 mil reais. E como que eu consigo fazer isso? Esse é o ponto. É através de eventos. Porque os eventos, eles fazem com que você tenha uma força para mobilizar pessoas. Então, nós teremos aqui no dia 28, daqui 30 dias, no dia 28 de fevereiro, o nosso Diamond Training. O que é o Diamond Training? É um encontro de pessoas que, de fato, têm ambição para fazer o seu primeiro milhão, se ainda não fez, ou para fazer mais 1 milhão, se já fez. Então, eu quero que vocês vejam nos eventos, principalmente nesse grande evento, essa oportunidade
de trazer pessoas que tenham ambição. Se você tiver convicto de que são as pessoas que irão te trazer a sua renda passiva, a partir de hoje, todos os acontecimentos vão te conectar pessoas que tenham ambição para fazer seu primeiro milhão. É igual a questão da compra de um carro, né? O Claudinei, vou falar do Ney, comprou o ano passado um Nissan Kicks 0 km branco, certo, Ney? Eu pergunto para você, depois que você comprou esse Nissan Kicks branco, o que começou a acontecer na rua? Apareceu um monte do quê? De Nissan. De Nissan Kicks branco, não é isso? Você parava ali no farol, qual era o carro que estava ali do lado, Ney? Outro Nissan. Você ia lá no supermercado, que carro que parava do lado? É fogo, né? Parece um monte. Então, é isso. O nosso cérebro, ele vai trazendo para nós uma visão seletiva das coisas que nós mais estamos focados, vidrados, conectados. O Ney ficou ali pelo menos uns 6 meses para ali escolher o carro, comprar o carro, foi na concessionária, voltou, saiu, viu condição financeira, pegou e tal, pum. Então ele ficou muito tempo com fé. O que é fé? Foco e energia para comprar esse bendito do carro. E tudo que acontecia, o Ney colocava a culpa no carro. Porque com um carro só não dá. Eu preciso comprar outro. E eu não consigo vender, porque com carro só não dá. E eu não consigo viajar, porque com carro só não dá. E eu não consigo ficar doente, porque com carro só não dá. Não é verdade, Ney? Não era isso que está acontecendo? E você colocou ali foco e energia, que tudo que está acontecendo é porque com um carro só não dá. Não é verdade ou não? É verdade. Então, é a mesma coisa o nosso negócio. Se você, a partir de hoje, colocar na sua mente que o seu negócio é mobilizar pessoas que tenham ambição para fazer o seu primeiro milhão, e eu já vou deixar claro para você. Quem faz o primeiro milhão no negócio se torna diamante. E a missão para o milhão é você se tornar um diamante dentro do nosso plano de carreira em 3 anos. E aqui, o que nós vamos ter dentro desse evento? Você vai ser preparado para atingir o seu primeiro milhão dentro do nosso negócio. A sua mente vai ser ali direcionada para que você tenha foco e energia. Quando nós falamos desse evento, nós temos ali, ó, você chega às 8h30 da manhã, mas para ali você já conectar pessoas, você já mobilizar pessoas, você ter a prova social que esse evento traz e você se torna um líder de movimento. Por exemplo, eu fui convidado para sábado participar de um encontro de saúde integrativo. Só que eu sei que nesses eventos existe uma intenção oculta, que é me vender algo. Ninguém vai fazer um evento se não for para vender alguma coisa. Só que aí eu fico participando de evento em evento, só no movimento dos outros e ainda convido amigos para participar dos eventos dos outros. Agora eu estou convidando você para ser um organizador de um mega evento. Então, a Edna perguntou aqui, quanto tempo que eu atingi meu primeiro milhão? Eu atingi em 3 anos. Em 3 anos nesse negócio eu me tornei diamante e atingi meu primeiro milhão. Aqui conosco é importante você participar porque aí você cresce. O que você vai ter acesso? As ferramentas. Então, essas ferramentas vão fazer com que o caminho, essa jornada para atingir o seu primeiro milhão fique mais fácil. Aqui está o kit completo do participante. Ele vai levar o caderno, que seria ali de capa preta, para ele fazer todas as anotações. Tem ali o seu crachá com o seu nome,
um certificado de que você está participando de uma imersão que te capacita para fazer o seu primeiro milhão, a sua sacola e um cheque de R$ 1 milhão para que você consiga ali, através da sua caneta personalizada, fazer aí a sua visão do futuro. Então, o que é você estar pronto para ser um networker? O networker, ele tem um trabalho de conectar pessoas. E você vai aprender a conectar pessoas levando o plano de negócios. Ali, o nosso presidente, ele vai ensinar como que você apresenta o plano de negócios, como que você traz pessoas para o negócio com argumentos, com direcionamento e com material, porque nós precisamos das ferramentas para atingir as pessoas. As pessoas que vão nos entregar o conteúdo são os maiores ícones do nosso negócio. Nosso presidente João Rodrigues da Silva Neto e a Zenilda Soprani. Então ali você vai ter a direção de quem já faz 1 milhão por semana, gente. E você pode ser hoje um embaixador desse evento. O que é ser um embaixador? Você vai ajudar na organização desse evento, você vai promover o evento. E sendo embaixador, você compra hoje 10 convites. Esses convites você pode vender os convites e ter um retorno sobre esse seu investimento. Você vai ter uma mentoria exclusiva com a nossa presidente. Lá no dia do evento, você vai ter um coffee break exclusivo só para você. Você tem um assento VIP e você vai ganhar de presente esse kit bem-estar com uma jarra, 2 braceletes, uma palmilha e uma máscara de dormir. Então, esse é um grande benefício, você adquirir os 10 convites para convidar pessoas para esse evento. E vai ser a opção de você se tornar um embaixador até dia 4 de fevereiro. Só que para nós, para o nosso time, estamos focados em conquistar até dia 30. Vocês vão aprender nesse dia com o Tito, que é o equatoriano, que ele virou diamante em 3 meses no negócio, certo? Então ele vai trazer a tônica da velocidade, e a velocidade está em pessoas. Eu sei que você pode ser que tenha aí algum incômodo, alguma dificuldade com as pessoas e tudo mais. Só que o nosso negócio é para te desenvolver, para que você cada dia mais se conecte com pessoas. Para isso, tem a abordagem correta, né? Hoje, o que nós buscamos? Lógico que nós vamos convidar todas as pessoas que aparecerem na nossa mente. Mas se você tiver o entendimento qual é o público que eu quero trazer, vai cruzar na teia dos acontecimentos pessoas com aquele perfil. E eu quero mais pessoas iguais Maria Fernanda, Vitelma, Dalci, Claudinei, Edna, Leandro, Eva, Alcione, né? Vocês estão com a câmera aberta. Eu quero mais pessoas assim, ó, iguais a você, mas eu tenho que saber como eu me conecto com essas pessoas para que elas façam parte. Davidson, já vê aí um ônibus para vir aí de Recife para esse evento. Traz uma caravana, cara. A missão para o milhão. Você pode dizer aí na sua região, gente, eu tenho a oportunidade para nós participarmos de uma imersão, a missão para o milhão. E se você conseguir trazer uma caravana, eu falo aqui com a Vitalflex para patrocinar o ônibus, Davis. Vamos trazer um ônibus aí, ó. Vamos montar um acampamento aí no Alphaville. É a missão do milhão. Missão do milhão. Então, ótimo. O que eu vou trazer aqui para vocês em relação a como nós vamos
abordar as pessoas, tá? O que que é importante? Ter a clareza. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá, diz aqui para mim, Dalci, qual é o tipo de pessoa que você quer trazer para o negócio? Fala para mim. Eu quero trazer pessoas que estão com o mesmo objetivo, que têm a mesma ambição de crescer, de alçar voos aí e prospectar aí para não que seja só 1 milhão, que seja o primeiro de muitos milhões. Então, assim, que cresça e eu cresça junto. E Dalci, qual é a idade dessa pessoa que você quer trazer para o seu time assim? Fala para mim. Eu penso em pessoas com uma mentalidade mais madura, então eu penso aí a partir dos 40, e aí dos 40 até, não tem limite aí de até quanto, mas eu penso que um pouco menos que isso, eu acho que ainda não estão, ainda não tem essa clareza, né, de futuro, ainda estão ainda meio que buscando aí o que vão querer para o futuro. E eu acho que uma pessoa com 40 anos, ela já viveu, tem uma história e já tem uma ideia do que quer para o futuro, né? Então, eu acredito que já estão meio que preparados. E Aqui, também, e também eu acho que já tem essa questão de independência, né? De própria. muito bem. Leandro, você está com quantos anos? Só faz assim, um 4 mais de 40 ou 30 mais de 30? Só para eu saber aí. Acho que ele não ouviu, mas tudo bem. Então, ó, eu vou colocar aqui em torno de 30 a 45 anos, certo? Eu vou compartilhar aqui a abordagem, porque a abordagem ela faz a diferença. Nós hoje Uhum. vamos aprender a abordar esse público aí que a Dalci escolheu. Ela selecionou, né? E não tá nada combinado, era só para ver aí se a Dalci tava no esquema aqui, tá? Então é o seguinte, ó, aqui eu pedi ali para o chat GPT fazer toda uma estrutura de comunicação para pessoas entre 30 a 45 anos, tá? Então, essa faixa etária aí, ela responde mais à velocidade, oportunidade, clareza de ganho, visão de futuro sem perder o método. Então aqui está a estrutura do WhatsApp. Lembra, tá? Não é para você ficar ali trolhando de mensagem o WhatsApp da pessoa. Eu sugiro que você mande essas mensagens por áudio ou naquele vídeo bolinha que dá uma exclusividade. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, conexão mais permissão. Então vamos supor aqui que eu encontrei aqui a Maria Fernanda. E eu vou falar aqui com ela. Fala, Maria Fernanda, tudo bem? Tá aqui a mensagem 1, tá? Lembrei de você por um motivo bem estratégico. Posso te fazer uma pergunta rápida? Aí você mandou a mensagem e espera a resposta, certo? Então você pediu a permissão, aí você não parece invasivo. Vamos lá, segunda etapa aqui, o contexto. Nós temos aqui que trabalhar visão mais o time, certo? Quais são os gatilhos? Gatilho é de oportunidade e o momento ali que a pessoa está vivendo. Então, na mensagem 2, quando ela disse sim, pode falar, eu vou falar assim, ó. Tenho me conectado com pessoas que querem crescer mais rápido, com estrutura, já pensando em 2026. E seu perfil me veio à mente na hora. Ó aqui a letra aqui. Aqui você posiciona a pessoa como alguém de visão. Olha que interessante. E aí, nós vamos para a etapa 3, curiosidade, tá? Então, vamos lá. Sem falar do evento ainda, tá? O gatilho é de curiosidade. Lembra que eu falei, conversei com vocês? O gatilho mental
faz com que as pessoas tomem a decisão mais rápido. Então, um dos gatilhos é deixar a pessoa curiosa. Por isso que tem que ser uma conversa. Você manda uma mensagem e espera a resposta. Vamos lá. Existe um encontro estratégico chamado Diamond Training, focado em expansão, liderança e geração de resultados reais. Não é palestra motivacional, é método para quem quer escalar, certo? Aí você para e espera a resposta, tá? Aqui é a etapa 4, valor e objetivo. Você vai usar ali resultado mais método. Quais são os gatilhos que você vai disparar? Gatilho de clareza e de autoridade. Então, ó, o foco do Diamond Train é direto ao ponto, é a missão para 1 milhão. Criar um caminho estruturado para faturar 1 milhão ou mais em 2026. Tudo baseado. Aí aqui a gente pode melhorar isso, tá? Em código de honra, plano de graduação, formação de. Essa parte aqui a gente dá uma melhorada, tá? E aí, falando do público aí, né? Ele quer entender o como e o para quê rápido, tá? Quando você está conversando com ele. E aí vem o posicionamento. Nessa do posicionamento, você vai usar o gatilho mental da exclusividade e da identidade. Então, ó, esse encontro não é para curiosos, é para quem quer crescer com estratégia, assumir liderança e jogar o jogo e jogar no longo prazo. Agora vamos para o convite, tá? Então, nesse convite, você vai fazer com que ele tome uma decisão consciente. Por isso que eu quis te chamar. Você toparia conhecer o Diamond Training e avaliar se faz sentido para você dar esse próximo passo? Agora nós vamos para a etapa 7, direcionamento, tá? Se a pessoa disser sim, você vai mandar essa mensagem aqui, ó, perfeito. Vou te mandar agora os detalhes do Diamond Training. Analisa com calma e me diz se faz sentido para você. Agora vem o follow-up em torno de 24 a 48 horas. Então nós temos já os vídeos mostrando lá o evento e tudo mais, tá? Então olha a persistência com elegância. Maria Fernanda, só passando aqui para confirmar se você conseguiu ver as informações do Diamond Training. É uma oportunidade bem alinhada para quem quer crescer real em 2026 sem promessas vazias. Então aqui é o nosso diferencial quando a gente faz esse tipo de abordagem, uma linguagem mais dinâmica, ênfase em escala, crescimento, no time da pessoa. O convite é mais direto, é menos história e mais estratégia. Então existe ali uma sensação de movimento e oportunidade. Agora eu pergunto para vocês, são todas as pessoas que vão aceitar esse convite? Não. Mas se você começar a convidar 1 hora, você vai cruzar a teia dos acontecimentos com quem está nesse momento, buscando um conhecimento para atingir um resultado financeiro. Me diz aí, Dalci, me dá um feedback, o que você achou aí dessa abordagem aí? A Dalci, que é a mulher da metodologia, né? Conte aí para mim, Dalci. Não, é perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? O que eu acho um pouco mais difícil é que, às vezes, a gente, pelo menos, né, eu tenho a visão da pessoa, mas nem sempre a pessoa está na mesma vibe. E aí eu imagino, eu conecto com a pessoa tendo essa visão da pessoa, mas ela mesma às vezes não tem. E às vezes a gente não tem essa resposta, né? E aí a gente fica ali no vazio, né? No vácuo. Porque quando eu vou fazer essa lista aí, quando eu vou convidar, eu vou lá e faço a lista, e aí quando eu vou avaliar a lista, eu vejo dessa forma aí, quem é a pessoa, se o momento condiz com o que ela me traz, condiz com a persona que ela é.
Mas nem sempre, pelo menos, eu não estou tendo resposta, entendeu? Entendi. E assim, ó, primeiro ponto é, não tem como nós julgarmos o momento da pessoa sem falarmos com ela. Por quê? Quem supõe sempre perde. Então, da nossa parte, cabe-nos a estarmos com as ferramentas de maneira profissional, conectando com as pessoas. Mas como o nosso presidente mesmo disse quando ele ganhou o título lá de campeão brasileiro de vendas, de formação de equipe nova, ele foi jogando sementes. Então, como a parábola do semeador diz, você vai jogar a semente e aí tem as primeiras sementes que vêm os pássaros e comem aquela semente. Quem são essas pessoas que você joga a semente, por exemplo, de um treinamento, de um Diamond Training, e os pássaros comem? São aquelas pessoas que elas até acham interessante, mas a vida dela leva elas para um outro lugar. São pessoas, às vezes, que estão ali mais buscando se divertir, se distrair, enfim. Então, sempre tem ali os pássaros. E tem também aquelas pessoas que dizem: isso daí não é para você, isso daí é furado, isso daí é fria. E os pássaros, eles roubam as sementes. Os pássaros fazem com que pessoas extraordinárias não avancem. Tem um outro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que a gente planta semente. Só que essa semente cai num solo pedregoso, né? Então a semente ela germina, mas como é um solo pedregoso, ela não tem raiz. E aí, como não tem raiz, logo que vem o sol já queima aquele caulezinho que estava ali nascendo. São aquelas pessoas que nas primeiras adversidades elas param, elas falam: ah, isso daí não é para mim, isso daí é muito difícil. Ela faz 3 contatos e já fala: ah, ninguém quer isso daí, acho que isso não é para mim. Então essas são as pessoas que elas rapidamente elas querem, mas logo na primeira coisa de adversa ela desiste. Tem um terceiro público de sementes que você lança, ela cai num solo bom, porém ao redor dela tem os espinhos. E aí essa pessoa ela cresce, mas os espinhos são aquelas pessoas do círculo do relacionamento dela que vem com todas as suas problemáticas e os espinhos elas sufocam essa que era uma excelente semente que tinha germinado. Aí vem o problema com o filho, problema com a mãe, problema com a vizinha, problema com o amigo, e ela pega e vai viver a vida dos outros, carregando as dificuldades alheias de problemas financeiros, de relacionamento de saúde, e ela é sufocada e não prospera no negócio. Só que existe sim a boa semente, aquela que cai em solo fértil. E essa que cai em solo fértil, ela produz uma árvore, e essa árvore produz frutos, e esses frutos produzem sementes que caem no solo, que produzem novas árvores e novos frutos e mais sementes. E essa árvore vai se multiplicando. E eu quero dizer para você que está aqui, você é essa árvore. Você que já passou pelos pássaros querendo roubar os seus sonhos. Você que já passou pelo sol da dificuldade e você perseverou. Você que superou os espinhos de pessoas que estavam querendo travar de você crescer e você está aqui. Você é a boa semente. Só que agora eu te convido, eu te convoco para que você seja um semeador, uma semeadora que vai semear. Então, Dalci, vamos continuar passando sementes sem julgar qual é aquele tipo de solo, nem qual é aquele tipo de pessoas, mas como um bom semeador, continuemos a semear. Porque para cada 10 pessoas que você falar, uma de fato vai germinar.
para cada 100 pessoas que você conectar, 10 irão se interessar e uma irá vingar. Para chegar, gente, numa sala com 24 pessoas no Zoom, ativas, conectadas, em 13 anos de negócio, eu pergunto para vocês: vocês acham que eu plantei sementes que não vingaram? Vocês acham que eu chamei pessoas que não vingaram? Eu passei por tudo isso e continuo a semear, porque o meu foco não está naquilo daqueles que não me responderam, que me deixaram no vácuo. O meu foco é me conectar. Como um exemplo mais recente aí, a Vitelma, que foi uma semente que eu plantei numa pessoa que levou para ela, né? Então eu quis chamar a irmã dela, só que bateu na irmã, não germinou e caiu na Vitelma e ela está aqui junto com a gente. Então, a mesma coisa, vamos falar do Claudinei. Eu plantei a semente lá na tia do Claudinei, que bateu nela e chegou no Claudinei. É isso, gente. A Edna mesmo, lá de Mogi, eu plantei a semente na Conceição, na amiga da Edna. Mas não veio a Conceição, mas a Conceição bateu essa semente e caiu na Edna ali de Mogi. A Lilian que tá aqui, eu plantei a semente na minha prima Eliana, mas bateu na Eliana e chegou na Lilian. A pessoa que vai te acompanhar pode ser que ela não esteja na sua lista, Dalci. Não desanime, Então, continue a semear. E eu digo para vocês aqui, ó, de todo o meu coração, de todos vocês que estão aqui comigo hoje, nenhum estava na minha lista. Nem Vitelma, nem Dalci, nem Claudinei, nem Edna, nem Lilian, nem Clarinda, nem Davidson, nem Eva, nem Maria Fernanda, nem Raoni, nem Alcione, nem Fabiana, nem os demais que estão aí com a câmera fechada. Só continue a semear, porque a pessoa extraordinária que vai entrar no seu time você não conhece ainda. Muito bem. Chegamos aí ao nosso término aí do nosso encontro aí. Uma pessoa aí para falar suas reflexões, o que bateu aí no seu coração e encerrar o nosso encontro. A palavra é sua aí. O primeiro que falar aí encerra o nosso encontro. não foi ninguém. Vou eu, né, de novo. Eu falo que eu adoro falar, né? E eu acho que de manhã, este movimento que estamos tendo todas as manhãs do nosso encontro, ele é o nosso combustível. Então, muitas vezes, né, a gente amanhece não no nosso 100%, as circunstâncias, os acontecimentos, eles nos abatem, nos deixam um pouco mais abatidos, e esse encontro, né, esses encontros que a gente está mantendo, ele é o combustível, né? Ele nos traz motivação e clareza e insights. Tudo eu já falei no encontro anterior, mas cada dia, né? A cada exemplo aqui apresentado, a gente aprende, né? A gente tira aí lições e aprendizado. E isso nos dá gás, né? Porque é aquilo que nos impulsiona para seguir, né? Para poder saber que ainda existe aí um solo fértil para a gente explorar, para a gente semear, e a gente sabe, hoje você falou da semeadura, e é o evangelho de hoje, né, que fala sobre o bom semeador, e é isso mesmo, né? É semear. Eu acho que o nosso objetivo, pelo menos o meu, é todo dia
né, poder ser útil de alguma forma para alguém. E essa utilidade não é só no sentido de eu poder ceder alguma coisa, mas de eu poder conceder, e aí vocês me concedem a todos os dias, a todas as manhãs, esse aprendizado e eu poder me tornar uma pessoa melhor. Então, eu só tenho gratidão. Muito bem! Vamos botar uns coraçãozinhos aqui para Dalci, a mulher mais amada desse time aqui. Tá. Gente, é o seguinte, ó, amanhã, obrigado, Dalci, por compartilhar aí a fala do coração. Amanhã nós vamos ter um encontro com a nossa presidente na sala secreta às 7h45 da manhã. Então estejam presentes. Uma coisa que é fato, tá? Não tem como eu semear sem ter as sementes na mão. Então, se você de fato acredita que é um semeador, você precisa ter decisão, postura e ações congruentes. E a decisão, a postura e a ação congruente é você de fato adquirir os 10 convites. Porque não adianta, eu vou ver se eu vou conseguir. Não vai. É o fluxo do universo. Se de fato você acredita que vai acontecer, vai acontecer. Então, invista nos 10 convites para levar as 10 pessoas. Se você não está nesse momento, faça uma meta de vender um kit bem-estar até o dia 4 de fevereiro e aí sim você comprar os 10 convites. Mas faça, ponha os pés a caminho. Acredite na teia dos acontecimentos, que as pessoas elas se conectarão e cairão na sua teia, se de fato você tiver plena convicção da sua decisão de vencer nesse negócio e da sua desistência de desistir desse negócio, né? Então você já não vai passar mais pela sua mente que você vai desistir disso daqui, que você vai ver o que vai dar. Aqui nós vamos fazer dar certo, até dar certo, depois que dar certo, nós vamos continuar fazendo porque deu certo. Tudo bem? Então foi ótimo estar aqui com todos vocês. Mais uma manhã, né, Dalci? Enchendo o tanque, né? Já abasteceu, né? Porque passou o dia ontem, esvaziou o tanque. Então, enchemos o tanque de novo e bora para a rua fazer acontecer. Bora usar o WhatsApp, ligar, enfim, embora chegou a nossa hora. Ótimo dia a todos, Bom dia a sucesso, todos. boas vendas, 7h45 amanhã com a nossa presidente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau,